quero ser uma mulher transformada. Olá, queridos, sejam bem-vindos a mais um programa Mulher, Café e Palavra. É um prazer imenso poder estar com você, compartilhar de temas importantes, falar do amor de Deus, compartilhar Jesus. Eu sou a pastora Lia Matos, aqui do Templo da Condor. Estamos aqui para fazer algo especial para o nosso público feminino e quem mais quiser assistir será sempre bem-vindo. Hoje nós temos um programa muito especial. Eu quero dizer para vocês que daqui para frente o negócio vai ficar cada vez melhor em nome de Jesus. E aí, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal lá, comente, faça o seu pedido de oração. Nós vamos fazer um clamor no final. Se você quiser dar uma opinião também a respeito de que tema você gostaria que nós abordássemos aqui, fique à vontade. O programa é nosso e a sua participação vai ser muito bom para nós. Eu quero apresentar para vocês uma amiga especial, que é a Marilda. Ela é de Portel, conheço ela não tanto tempo, mas parece que nos conhecemos desde a infância. Ela é aqui do Templo da Condor e hoje veio conversar conosco sobre um tema muito especial. Marilda, bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra fazer parte deste programa. E daqui para frente vai ser ainda muito mais que especial. Eu creio, em nome de Jesus. A Marilda é psicopedagoga e eu a conheci, na verdade, assim, mais próximo, foi em Melgaço, quando nós fomos para o Impacto Humanitário. E lá a Marilda estava trabalhando como psicopedagoga. E aí, Marilda, como é que é? Tu te identificou com essa profissão? Ou essa profissão te achou? Ou você a procurou? Como é que foi esse começo da tua caminhada? A psicopedagogia, ela me encontrou. Foi obrigatório, quando eu estava em investigação, a vir saber o que realmente o meu filho, Eduardo, tinha. Eu comecei a verificar, comecei a pesquisar, para mim entender o que realmente o meu filho tinha. E é interessante, pastora Lia, porque nós falamos sobre esse assunto dentro da igreja, é muito importante, porque na época, meu filho tinha 5, 4 anos, ele era totalmente excluído do departamento infantil, de todas as, vamos dizer assim, das programações, porque ele não parava, ele não sentava, ele mexia. O meu filho ele já foi agredido por um baterista dentro da igreja, na época. Meu Deus. Por não entenderem. E eu sabia que algo tinha de errado. Estranho, assim, né? E eu tive que ir em busca para mim saber. E me apresentaram, olha, você entrando nessa área da psicopedagogia, você vai também saber trabalhar com seu filho e vai ser uma renda. Nesse momento, eu não pensei na renda. Eu pensei no bem-estar do meu suporte filho. que podia dar para ele. Exatamente. Eu não queria me tornar essa profissional que hoje, né, eu sou, para a glória de Deus. Mas foi difícil. E quando eu comecei a me aprofundar no assunto e me descobri que era a psicopedagogia. Era o lugar que você gostaria Era de o lugar estar. que eu gostaria de estar. Gostaria de saber. Sim. Mas me diz, o que é que afinal, então, a psicopedagogia trata, faz? Qual é a atuação de fato? Porque tem gente que sabe o que é pedagogia, acha que o pedagogo só dá aula e a psicopedagogia não sabe o que é. Explica para a gente o que é, afinal, essa área. Sim. O que é que trata? A pedagogia, ela é totalmente diferente da psicopedagogia. Hoje a psicopedagogia ela está no Senado para ser aprovada para nós irmos para a área da saúde, por conta que nós já trabalhamos com a saúde mental. Uhum. Então a psicopedagogia ela vem para dar um suporte para a família, tanto escolar quanto familiar. E hoje nós estamos também dentro da área também espiritual. Eu sou sempre convidada para dar muitas palestras em muitas igrejas, não só cristãs, como também já houve muitos convites de outras religiões, por conta que hoje não tem mais como, pastora Lia, não falarmos sobre saúde mental, sobre as deficiências que estão aí, né, para todo mundo ver, até o mais cego da deficiência mesmo,
ver. Entendi. Tu falaste em relação ao universo evangélico, às igrejas. Tu falaste que o teu filho foi maltratado. Ele é autista, é isso? Isso, até hoje me emociona muito, porque eu não sabia, né, o que o meu filho realmente, na época, ele não se falava sobre autismo, porque ele nasceu 3 dias antes do autismo ser considerado autismo no Brasil. Ele nasceu dia 30 de março e dia 2 de abril veio veio dar-se a data nacional do dia do transtorno, né, do aspecto autista. Então, essa procura, essa investigação dele levou para mim também um luto, porque nós sabemos que a família lá entra no luto, mas quando nós saímos, nós vamos para a luta. Então, o meu filho, com 14 anos, ele foi desde os 4, ele era só diagnosticado como TDAH, que era só imperativo, porque não se falava muito sobre autismo. E eu posso dizer que eu participei da equipe no qual fechou o diagnóstico dele, a equipe. Eu fui uma que fiz parte, mas mesmo sendo, quando nós temos um parentesco, nós não podemos mais, eu queria também fazer parte. Então, com 14 anos, veio o diagnóstico. O diagnóstico fechado. Isso, hoje ele tem 23 anos. Ele é assim, é algo também que eu acho interessante. Quando o ser humano ele não faz a terapia, ele tem claro, tem os nível 1, 2 e 3. Quando ele fica sem o suporte, sem terapia, nós sabemos que ele pode ir avançando por conta da falta desse apoio. Assim como quem tem um apoio também, a gente vai vendo já a diminuição. Hoje, Entendi. O meu filho não faz mais medicação alguma, pastora. Glória a Deus. Há 8 anos, ele já teve alta de medicações. O meu filho, hoje ele está dentro só do transtorno do Asperger, que ele é uma inteligência, o QI acima. Olha, que interessante, né? Olha, assim, como tu falaste antes, uma coisa que fizeram com o teu filho, aquela questão da agressão na igreja. Tem gente que acha que é demônio, demoniza a questão da saúde mental da criança. Quando que, na verdade, tem coisas que sim, é realmente o inimigo tentando a criança, perturbando, e às vezes até existe aí uma preocupação de falar, mas é verdade, tem crianças que são atormentadas por demônios. Mas há casos que a gente tem que ter muito discernimento do Espírito de Deus para saber, não, isso é uma condição que precisa ser tratada. Então a gente tem que ter discernimento do Espírito nas igrejas para entender o que é uma ação demoníaca e o que é algo da saúde que a gente precisa tratar, que a gente precisa ajustar. E aí é por isso que... E ainda bem que nós temos profissionais como a Marilda que estão na igreja. Tu atua também nas igrejas, como tu falaste, né? E o que é que tu me diz? Qual é hoje a visão da igreja em relação a esse quadro das crianças? Principalmente criança, né? Que às vezes não tem o diagnóstico fechado, ainda não sabe o que é. O que tu acha? As igrejas estão preparadas para isso? Interessante, né? Eu já tenho um olhar, pastora, quando eu chego nas igrejas, nos ambientes... Eu já olho, já vejo, eu posso observar uma criança que está ali inquieta. Muitas das vezes a tia fica forçando ela sentar e faz um silêncio, e aí ela quer levantar, e aí eu fico lá torcendo assim, tomara que essa tia saia um pouquinho com essa criança, então sente perto dela, dê algum... Por quê? Se ela não tem um diagnóstico, mas se ela está numa investigação, o que pode vir acontecendo? Essa criança ela está tentando se regular, pastora. Então, no certo momento que ela não consegue se regular, que ela precisa se movimentar, ela precisa se levantar e ela não consegue, ela pode ter um surto de gritar. Sabe aquelas crianças que não é do nada, mas que ela começa a gritar. Ela não foi percebida, né? Ela não foi percebida e estão tentando ali calar ela. Então, eu falo que a igreja hoje, elas estão tentando, sim. Elas já estão, mais de 60%, eu já posso ver essa melhora para o que era antes, né? Lá em 2009, Meu Deus, eu falo que o que o meu filho passou, hoje eu trabalho para que as outras crianças não venham.
né? Por conta de uma curiosidade que o meu filho quis ali conhecer uma bateria de perto, o baterista sem nenhuma sensibilidade, deu mais baquetada na cabeça Oh, dele. meu Deus. E foi um trauma para mim isso, né? Porque ele não estava ali para quebrar, porque ele estava ali, É a curiosidade. de criança. curiosidade dele ver. Então, hoje, a gente já vê, já mais um pouco, sim, pastora, Essa visão. essa visão, sabe? E eu louvo a Deus quando eu vejo isso, quando as pessoas não se importam por ter uma criança com fone, aquela criança que precisa sair. Louvo a Deus pela salinha, meu Deus! Parabéns, Parabéns, para Miki, que sempre tem algum suporte ali nas salinhas para ajudar as Meu famílias. filho não teve nada disso, pastora. Oh, Então, hoje eu fico muito feliz que há muitas conquistas, né? Mas nós sabemos que Ainda há tem a muitas melhora. igrejas que precisam ainda tirar essa venda, como a senhora fala, achar que é demônios, né? E que não é. Nós sabemos também que há espírito que tem ali para perturbar as crianças, para tirar a paz, muitas das vezes, da família, né, pastora? exatamente. Porque é assim, a família vem para a igreja, o que acontece muito? A família vem para o papai e a mamãe vem com o filhinho, ainda não sabe o que o filhinho tem, o que está acontecendo. Aí ele grita, ele se irrita e chora um pouco. Aí eles preferem não vir. Por quê? Porque tem duas coisas. A preocupação de ver o filho chorar, o filho se incomodar. Geralmente bebês aí até 3 anos. Ver o filho chorar, ver o filho ficar incomodado com alguma coisa. Ainda tem um monte de gente olhando e julgando. É algo assim que a gente precisa expandir esse conhecimento e essa visão, aquilo que eu falei, o discernimento do Espírito de Deus, para a gente entender e ter sensibilidade com o que a família está passando. Aí vai um conselho meu. Quando uma criança estiver chorando, você não precisa olhar e ficar de cara feia e dizer, poxa, é como se tivesse alguém gostando de ver a criança chorar. Não é isso, a criança está chorando por alguma coisa. E quem é mãe, que já viveu isso, sabe que é muito constrangedor quando a criança está chorando e tem alguém olhando e falando e alguma coisa. Vamos ter calma, vamos. Nós que estamos assistindo a situação, nós vamos ajudar de alguma forma. Você precisa de alguma coisa? Quer que eu traga um copo com água? Ou então fica aqui orando, Senhor, dá sabedoria para essa família, ajuda essa criança, Senhor, seja lá o que for, enfim. De Sim. alguma forma, né? Tem que conscientizar. Interessante assim também, né, que quando claro, eu sou cristã, então eu não perco oportunidade, né, pastora, de quando eu estou no meus atendimentos, antes de eu começar, eu sempre apresento a minha sala, né, que o Senhor venha me dar ali naquele momento discernimento para quando eu for atender as crianças. E eu sempre apresento todos os meus pacientes, né? Porque Olha, nós sabemos que glória a acima Deus. de tudo, tem muitas mães que eu falo, tem mães que chegam desesperadas. Mas meu filho vai ficar, ele vai, quanto tempo, ele vai... Não vai deixar de ser autista. Mas eu não deixo de pregar, pastora, de dizer assim, se você crê, o mesmo Deus que curou o cego, que fez paralítico andar, Glória a que Deus. ressuscitou Lázaro, ele é o mesmo para colocar Aleluia. todos os neurônios no seu devido lugar. Glória a Deus. Eu não é deixo de verdade. falar. Você crê? Tem uma mãe que já recente, chorando muito, muito novinha, né? Somente com 19 anos, e já nesse mundo de mãe atípica. E nesse dia do consultório, por conta do suporte que ela não estava tendo, ela se entregou para o Senhor no meu consultório. Oh, glória. Ela Que falou assim, eu bênção. creio. Ela falou assim, eu creio. Ela falou assim o seu filho já tomou remédio, eu creio que a minha filha não vai tomar Aleluia. mais. Então, você apresenta sempre? Eu apresento, sim. Ela, então, tá. Então, a Glória gente a tem, Deus, né? Deus é Claro bom. que eu não posso. Nós não devemos envolver religião. É algo que a gente sabe muito bem. Mas tem umas que chegam que não tem como, mas quando elas são amigas. Né? Fora dali, eu não posso deixar de falar desse Deus que cura, desse Deus que eu falo que hoje o meu filho, para o que era o meu filho, falava que ele não ia falar, que o meu filho ele ia ter muitos atrasos. E o meu filho hoje, ele é realmente, o meu filho é uma bênção. Glória a eu Deus. posso dizer que ele é um testemunho vivo, né, pastora? Graças E a algo Deus. interessante que eu falo, quando a palavra de Deus diz, ide pelo mundo pregai o evangelho a toda criatura. É a toda criatura. Para o surdo, para o cego, É verdade. para o autista. Então, as igrejas, né, devem ter o intérprete de Libras.
a pessoa que sabe trabalhar com braille, a tia que já vai entender um pouco sobre o que é autismo, na hora da regulação, como naquele momento. Então, é toda a Verdade. criatura. Verdade. Verdade. Isso é interessante, porque esse mundo tem vários tipos de pessoas, né? A gente fala do autismo aqui, mas quando se fala em pregar para toda criatura, se fala realmente de todas as áreas, e sem discriminação. E às vezes as pessoas discriminam até as crianças que são autistas. Inclusive, tem pessoas, aqui na igreja nós já identificamos algumas situações de adolescentes, jovens, adultos, que têm essa condição e nunca souberam. Né? Pessoas que passam por isso, mas como lá atrás isso não era falado, lá no passado, e hoje se fala muito, e a gente começa a identificar. Mas o Senhor é poderoso para cuidar da nossa família, para cuidar da sua família, para cuidar da minha família, de todas as famílias, porque Ele é o Deus da família. A gente está aqui para dizer isso, que Jesus tem poder para fazer. Sim. A ciência foi o Senhor que deu sabedoria para o homem para exercer a ciência, para cuidar, para desenvolver tratamentos. Foi o nosso Deus, criador de todas as coisas. Então, a gente tem que usar, sim, Deus fez para nós. Foi feito para nós, profissionais capacitados pelo Senhor, primeiramente, depois por uma universidade, depois por uma experiência, que é o caso da Marilda aqui. Então, ela foi quase que obrigada a se envolver, gostou disso e hoje usa para o reino. Sim. Né? Que maravilha. Foi muito gostoso, viu? O tempo passou tão rápido, Marilda. Né? Aí a gente fica nervosa, né, de conversar um pouquinho assim sobre esse assunto, mas eu tenho certeza que isso vai impactar muitas vidas através do seu testemunho. Obrigada, amém. Viu? Agradeço. Obrigada. Deus te abençoe, minha querida. Amém. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E quando nós falamos que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, é porque Deus quer alcançar a todos. A salvação é para todos. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está em João, capítulo 4, e o versículo 25, ela diz assim: eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse Jesus: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Quando Jesus conversa com essa mulher, essa mulher percebe que existe algo diferente em Jesus, Jesus começa a se identificar para ela como profeta, como Messias. Messias quer dizer ungido, Messias quer dizer escolhido, o Salvador, o libertador. Quando ele se identifica como o Messias para aquela mulher, ele diz: eu sou o Messias, ele está dizendo: eu sou o libertador. Essa condição que você vive, como vivia a mulher samaritana, que é a condição que ela vivia, de ter tido vários maridos, e o que ela tinha naquele momento não era o dela, e ela não se sentia digna, ela não se sentia a pessoa que pudesse falar com um profeta, com o Messias. Ela identificou isso nele, e ela não se sentia digna, porque ela dizia: eu sei que a salvação não vem do meu povo, a salvação vem dos judeus. E quando ela entende que ela está numa situação assim que o Messias está falando com ela, ele se apresenta para ela assim, e ela fica encantada, ela fica tão feliz que ela não aguenta ficar com aquela informação só para ela. Ela também vai levar os outros, a sua família, os seus amigos, toda aquela região ouviu falar de Jesus através daquela mulher. E aí, quando eles chegam de volta para conhecer Jesus, o Messias, eles entendem que realmente ele é quem dizia ser. E eles dizem assim: nós não cremos mais pelo testemunho da mulher, nós cremos porque nós estamos vendo, nós estamos te ouvindo. Querido, eu não sei qual é a condição que você vive, eu não sei qual é o momento de preocupação que você está vivendo, seja você evangélico ou não. Eu só sei que Jesus, o Messias, Jesus, o libertador, aquele que está à disposição, trazendo salvação a toda a humanidade, esse Jesus está entre nós, em espírito e em verdade, para dizer: eu sou o Messias, eu sou o libertador. Pode vir que eu posso te ajudar, pode vir que eu posso te libertar, pode vir que eu posso te salvar. A salvação de Jesus Cristo é real. Nós conversamos sobre a questão do autismo, falando sobre
sobre as condições que a humanidade vive, os males que a sociedade vive, mas nós também falamos que Jesus Cristo tem poder para curar, que Jesus Cristo tem poder para fazer coisas que nós não conseguimos, que a medicina não consegue, porque Ele é Deus do impossível. Ele é o nosso Salvador em todas as situações. Me permita orar por você. Pai, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de falar que Tu és o Messias, que Tu és o nosso libertador, que nesse momento, Senhor, pessoas possam ser alcançadas pelo Teu amor e pela Tua graça, que possam Te reconhecer como Salvador, que possam Te reconhecer como libertador, em qualquer condição, Senhor, que essa pessoa esteja, que ela possa entender que em Ti há salvação, que em Ti ela pode ter a solução da sua vida aqui e no futuro, aqui e na eternidade. Ó Pai querido, nós abençoamos famílias, nós abençoamos pessoas nesse momento pela poderosa palavra de Deus. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe, querido.